Vamos ao flagra do dia. Do dia com Assis Fernandes, a entrevista coletiva do prefeito Silvio Mendes hoje, presença em massa da imprensa, muitos jornalistas para acompanhar as novidades sobre a coleta de lixo em Teresina. O prefeito anunciou mudanças, não só nas rotas e nos horários, como nós falamos, nos dias, mas também algumas mudanças importantes, como, por exemplo, ampliação do número de aterros sanitários operando na capital. Outra mudança significativa diz respeito à redução do custo da operação do serviço durante essa nova contratação emergencial. A expectativa é de reduzir de cerca de 7 milhões de reais o valor que é gasto com a limpeza pública, mesmo com uma maior quantidade de empresas operando no setor. E tem informação também, Ezequiel, sobre a licitação definitiva, né? Vai sair quando essa licitação? A prefeitura espera ainda no mês de outubro, mas tem alguns entraves ainda que amarram essa contratação definitiva para a limpeza pública. Qual o balanço, Ezequiel Araújo? É isso mesmo, Natan. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha. É importante evento hoje que aconteceu no Palácio da Cidade, a sede do Executivo Municipal, onde o prefeito Silvio Mendes, justamente como você ressaltou, detalhou tudo acerca de como é que estão os passos hoje da limpeza pública da cidade de Teresina, né? Ressaltou principalmente a questão da mudança de rotas, até mesmo na minha casa mudou a rota, então é importante dar palco, né? Reproduzir, divulgar essas importantes alterações, porque é algo que mexe sim com todos os teresinenses, que é a limpeza pública da cidade, nada mais, nada menos que divulgar essas rotas. Mas se tratando da licitação do lixo, Nathanael, é importante a gente ressaltar que a licitação definitiva, havia muitas informações nesse sentido de que essa licitação robusta pela prefeitura, bilionária, algo ali em torno de 1,2 bilhão de reais, seria já divulgado na próxima semana, já no dia 30 de setembro. Só que aí, infelizmente, essa divulgação ainda não vai ser ainda durante este mês de setembro. Segundo as informações que apuramos no local, a expectativa da prefeitura agora é para o mês de outubro, ou seja, durante o mês de outubro deverá de fato sair essa licitação, especialmente por conta de, como o próprio prefeito Silvio Mendes ressaltou, de ser uma licitação bilionária, ou seja, que envolve muitos valores e que deve ali perpassar por pelo menos 5 anos na cidade de Teresina, algo ali em torno estimado de 20 milhões de reais por mês, que há uma nova empresa de licitação, nova empresa privada, que deverá dar seguimento à limpeza pública da cidade de Teresina, e aí a expectativa era que fosse lançado na semana que vem, mas por conta ainda de alguns trâmites que ainda não foram finalizados pela própria gestão municipal, esse certame deverá ser divulgado apenas no mês que vem. Mas aí, como destacou, Nathanael, o prefeito Silvio Mendes, é uma licitação robusta e aí muitos empresários já estão de olho em poder participar desse certame, porque são inúmeros serviços, a limpeza, coleta, a varrição. O prefeito Silvio Mendes já anunciou mudanças estruturais no aterro sanitário de Teresina, outros 2 aterros que também vão auxiliar para que possam ali alocar tudo que é produzido dos lares teresinenses, um na zona sul, outro na zona leste de Teresina, em direção à cidade de Alves. Ou seja, isso tudo está caminhando para uma resolutividade na limpeza pública da cidade. E eu acho também que a partir do momento que for finalizado todos os trâmites na CPI do lixo que acontece na Câmara Municipal, creio eu que a expectativa é que toda essa problemática do lixo seja finalizada ainda no próximo mês. João, comentava aqui no bloco passado que essa é uma crise que ganhou protagonismo, superando inclusive nas últimas semanas as outras 2 crises enfrentadas pelo prefeito no início da gestão, saúde e transporte público. Eu acho que é um consenso que a situação da limpeza ganhou esse protagonismo de forma negativa por todas as dificuldades. Principalmente no mês de agosto, eu acredito que foi o ápice dessa crise. Nós tivemos ali alguns bairros que ficaram mais de uma semana, mais de 10 dias sem coleta de lixo. Agora essa nova aposta com a contratação emergencial de fato, mudanças, reorganização das rotas, mas tudo isso também passa por uma contratação definitiva. Eu acho que a solução, de fato, para o problema passa por uma contratação definitiva, até pela garantia de uma maior segurança jurídica na prestação do serviço, na relação com os garis, os trabalhadores. É um processo longo, não deve, apesar do lançamento ocorrer no final de outubro, como o Ezequiel trouxe aqui a expectativa,
pelo volume de recursos e por toda a vastidão de atividades que envolve, é uma licitação que eu acho que dificilmente se encerra ainda em 2025, viu? E essa empresa, ou as empresas que forem contratadas definitivamente, começam a operar ainda esse ano. Vai ficar para o ano que vem, né, João? Acredito que sim, Natan. Oficialmente, boa tarde para você, Ezequiel e a toda a nossa audiência. Eu diria que das 3 crises nos serviços que hoje o município de Teresina enfrenta, a do lixo é aquela que é de mais fácil solução, porque a saúde não depende só da prefeitura, depende de um diálogo e do envio de recursos estaduais, federais. A crise do transporte público certamente é a mais complexa, porque envolve número de passageiros, envolve a relação com o empresariado, enfim, de fato, envolve um volume de recursos muito grande, demanda um planejamento, acredito que seja mais complexa. A da coleta de lixo é, em tese, a mais simples, porque é um serviço que demanda exclusivamente do município, da gestão municipal, o planejamento, a execução, claro, é da iniciativa privada, mas há formas de dar uma agilidade na melhoria desse serviço. Concordo com você no que diz respeito a uma contratação definitiva. Apenas essa contratação por meio da licitação é que vai gerar ao município as condições de segurança jurídica, a questão de transparência, para que a prefeitura consiga cobrar das empresas em contrato definitivo uma boa execução dos serviços. Como o Ezequiel citou, na casa aí dos 20 milhões de reais, é um custo de fato muito alto. A sociedade espera que esse dinheiro, uma vez investido, retorne para a sociedade em benefício por meio de uma cidade limpa. E aí a gente está falando de saúde pública, de aspectos estéticos também, porque quando você, eu diria, até que de autoestima da população, porque quando você sai de casa e já vê o lixo espalhado pelas calçadas, né, o meio-fio das principais avenidas coberto por sacos de lixo, a quantidade de animais que se prolifera por conta disso, é de fato uma questão de saúde pública, vai além apenas das questões urbanísticas. Agora, é bom lembrar que, mesmo sendo um contrato emergencial, o dinheiro público é o mesmo, né? Esse discurso de que a solução definitiva só virá com a licitação, ele também é um pouco perigoso e demanda uma certa atenção da sociedade, porque é contrato emergencial? Mas o dinheiro público continua sendo pago. A prefeitura tem as condições e precisa exercer o seu poder no sentido de cobrar dessas empresas emergenciais a prestação do serviço. Claro que isso não devemos comparar se fosse da mesma forma, né, com um contrato indefinitivo. Uma empresa privada que está prestando serviços por meio de um contrato licitatório, ela tem muito mais obrigações, ela tem muito mais respaldo para manter aquele contrato. Do ponto de vista emergencial, as empresas muitas vezes jogam, né, têm um exercício, podem executar ali algumas estratégias para se beneficiar financeiramente. Então, o contrato emergencial traz essa insegurança que, de fato, prejudica um pouco a prefeitura na hora de cobrar. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente espera que, no mais tardar em janeiro, o processo licitatório, como você disse, é demorado, é comum, como é muito recurso público em jogo, uma empresa entrar com recurso, né, tentar, uma empresa que ficar de fora das escolhidas, tentar, obviamente, um julgamento, uma decisão via judicial, mas é certo que o dinheiro público está sendo pago e precisa retornar à sociedade por meio de benefício. E até é importante também destacar, Natanael, que por conta então dessa robustez, desse volume de monetário, claro, para fazer essa licitação, o prefeito simplesmente disse que é necessário observar todos os quadrantes, né, todas as 4 linhas, justamente para que não tenha, como o João ressaltou, que não venha a ter maior morosidade nesse processo licitatório, até por conta então de muitos personagens que acabam querendo participar desse processo licitatório. Ele até mesmo citou um caso recente na Bahia, onde acabou tendo ali um entrave jurídico por conta, então, justamente disso, de entraves burocráticos por conta, então, desse tipo de licitação robusta, mas creio eu que isso tudo está sendo avaliado, especialmente pela equipe jurídica da Prefeitura de Teresina, para que não aconteça o que aconteceu no estado da Bahia e também, claro, eu acho que não vai acontecer o monopólio de uma empresa só. Eu acho que isso tudo vai ser analisado pela Prefeitura Municipal, então não creio que isso tudo deverá ficar a cargo de uma única e exclusiva empresa. Eu acho sim que deverá acontecer um coletivo, um consórcio
da mesma forma que aconteceu aqui com a limpeza urbana da cidade. Bom, impressiona também, viu, lá durante a coletiva, eu estive por lá com o Ezequiel, a quantidade de lixo que nós produzimos. São aproximadamente 500 toneladas. 600 toneladas. 600 toneladas, né, de lixo produzidas diariamente em Teresina. Vai dar quase 1 quilo de lixo produzido por cada um dos habitantes. Somos uma cidade com 900 mil habitantes, né, Natan? Isso gera um lixo domiciliar. Esse número certamente é domiciliar, já que o lixo empresarial, domiciliar. Não sei se entra na contagem, mas de fato é o nosso modelo de consumo. Infelizmente, a população produz muito lixo, isso é natural. Existem até campanhas, né, para que se tenha a questão, se evite o consumo, porque naturalmente o consumo desenfreado, porque isso impacta na quantidade de lixo que a gente produz. Tem as campanhas dos R's, né? Reciclar, Exato. Reaproveitar, reutilizar. Que isso que está faltando, justamente. Eu acho que também faltou, careceu da Prefeitura de Teresina, dar maior esclarecimento acerca de como é que pode ser mobilizado a cidade de Teresina e os seus teresinenses para reduzir o consumo de lixo ou até mesmo alternativas, né? Deixar mais claro, apesar de a gente observar em poucos lugares da capital locais de coleta seletiva do lixo, mas eu acho que pecou a Prefeitura de Teresina hoje em dar maior detalhe de como é que poderia diminuir essa produção do lixo na cidade ou também até mesmo de como é que os cidadãos teresinenses podem auxiliar para essa diminuição através da coleta seletiva do lixo, enfim, claro, também dar maiores explicações acerca dos catadores. A gente observou essa semana também catadores que foram à frente da Prefeitura Municipal reclamar sobre o fechamento do aterro sanitário, mas a Prefeitura disse que ainda está trabalhando, elaborando de fato um plano para que os catadores da cidade de Teresina não fiquem prejudicados pelo fechamento do aterro sanitário.